Corinthians avança em conversas com patrocinadores e pode superar marca de 255 milhões de reais em 2026. Timão aumentará o valor recebido da Esportes da Sorte e poderá usar verba extra em outras ações do clube, em conversas avançadas para um contrato definitivo. De acordo com o GE, o Corinthians está em alta no mercado publicitário. Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o clube tem negociações avançadas para renovar com patrocinadores que já estão na camisa e também com potenciais novos parceiros comerciais. A expectativa é de que o clube supere a arrecadação prevista de R$ 255 milhões com receitas de patrocínio para este ano. Atualmente, além dos valores pagos pela exposição no espaço nobre da camisa do Timão, a Esportes da Sorte é responsável por parte do salário de Memphis Depay, por meio de uma verba específica destinada a contratações midiáticas do Corinthians. No novo contrato, o Timão manterá o dinheiro extra, porém, sem a necessidade de gastá-lo com um atleta específico. A diretoria terá liberdade para destinar a verba a outras prioridades, como o pagamento de dívidas, investimento em patrimônio ou a contratação de reforços. O quanto é inadmissível você ficar, mesmo que com alguma intempérie, né, com alguma situação não planejada, como uma falta de energia elétrica, você ficar sem o uso do VAR, da tecnologia, por alguns minutos, como aconteceu. A gente falou também sobre a decisão da cotovelada do Carrascal no Breno Bidon, que ocasionou na expulsão do flamenguista, pela maneira como foi protocolar dentro da regra, embora incomum, né, não usual. A CBF ela emitiu vários esclarecimentos durante o dia. Exibiu os áudios do VAR apenas no que o VAR conseguiu operar, que foi justamente na expulsão do Carrascal e também no segundo gol do Yuri Alberto, que nem precisaria do VAR, né, porque o Yuri estava muito legal naquele momento, mas enfim, como é do protocolo, né, todo o lance de gol é checado. A CBF exibiu o áudio, né, que apenas foi uma correção ali e rapidamente eles validaram o segundo gol, o gol do Yuri. E a CBF emitiu uma nota esclarecendo que houve uma falta de energia no estádio. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a maioria dos estádios, eles têm cabeamento com fibra ótica para que a operação do VAR aconteça numa sede da CBF no Rio de Janeiro, no caso aqui do Campeonato Paulista, na sede da Federação Paulista de Futebol, não nos estádios. Então você tem um VAR numa sala fechada, com ar-condicionado, distante do local do jogo, em que há essa comunicação com o árbitro no campo de jogo. No caso do estádio Mané Garrincha, o que eu posso dizer para vocês das informações que eu colhi? Primeiro, o Rodolfo Toschi Marques, que era o comandante, o árbitro de vídeo, o comandante da cabine do VAR, eles estavam todos no estádio. Faltou luz no estádio. O no-break segurou por 15 minutos. Por cerca de 15 minutos. De repente, ele não conseguiu mais segurar. Bom, vamos lá, né? Não é muito difícil imaginar, eu nem mexo tanto com tecnologias muito sofisticadas, mas de que você pode ter backups nesse sentido para evitar esse prejuízo. E estamos falando de um jogo que envolve milhões de reais e de pessoas. Então você tem que ter todo o aparato necessário para não correr esse tipo de risco. Poderia ter ocasionado um prejuízo muito sério ao jogo, ao resultado do jogo, e felizmente não causou, porque o Corinthians acabou campeão. Mas se houvesse ali um prejuízo, as linhas elas não foram traçadas. Eu vi muitos vídeos na internet traçando as linhas, mas isso é impossível de fazer, porque só quem tem a chamada paralaxe e as linhas corretas é justamente a CBF ao fim do primeiro tempo. Então, os jogadores já não estavam mais no campo. Só o Arrascaeta fica juntamente com o jogador do Corinthians ali, que era o Gustavo Henrique, se eu não me engano, quando era o Memphis, né? Quando o Rafael Klein comunica aos capitães de que eles estavam checando aquele lance. O VAR não encontrou uma imagem como acabou encontrando depois. E isso eu realmente não consegui descobrir por que essa imagem demorou para aparecer. Mas naquele momento a comunicação ao Rafael Klein foi o seguinte: não encontramos uma evidência. Não encontramos uma imagem que evidenciasse uma agressão. E ele liberou os jogadores para o vestiário. Mas aí o que eu fiquei sabendo é que em 5 minutos, o Rodolfo Toschi Marques avisa, comunica
a arbitragem de campo, dizendo que encontrou uma imagem. E disse, vou lá falar com vocês. Ele desce ao vestiário da arbitragem, no estádio Mané Garrincha, comunica a equipe de arbitragem dizendo, assim que as equipes voltarem para o campo, eu vou mostrar a imagem que eu tenho para que você faça uma revisão. Ok? Ok. E pelo que eu sei, a conversa durou segundos. A equipe volta para o campo, o VAR sobe para a cabine e então comunica, né, chama para revisão, o Klein comunica os capitães, vai até o monitor, vê o Carrascal dando a cotovelada e expulsa o Carrascal. E aí já falamos sobre isso, né? A conduta violenta, ela pode a qualquer momento, e também a identificação errada. Vocês vão lembrar, né, do Thiago Duarte Peixoto, né, naquele derby, quando ele expulsa o Gabriel, e na verdade quem fez a falta foi o Maicon, né, no jogador do Palmeiras. Por conta daquilo, isso é antes do VAR, né? Esteve no protocolo, não por conta disso especialmente, né? Mas é um lance que chamou muito a atenção, e hoje você, pela identificação, tipo, você dá cartão para o jogador errado, você expulsa um jogador errado, o VAR pode auxiliar o árbitro a qualquer momento do jogo. Naquele momento a gente viu aqui que quem fez aquela falta não foi o jogador tal que você expulsou, não foi o jogador tal que você deu um amarelo, troca lá porque tá errado e tal. Então isso pode acontecer a qualquer momento do jogo. Muita coisa do que o Memphis consegue para o Corinthians, eu ainda considero que você não calcula. Que tem a ver com um não rebaixamento em 24, que tem a ver com a autoestima do torcedor, que tem a ver com levar gente no estádio, que tem a ver com venda de camisa, que tem a ver com produtos licenciados. Tem muita coisa que o Memphis rende ao Corinthians que não estão nos números oficiais ou apenas de premiações por campeonatos, porque ele poderia não conquistar esses campeonatos e ele já teria, na minha opinião, alguns benefícios. Mas, claro que aqui você, quando soma as premiações por conquistas, e as conquistas elas trazem mais benefícios ainda, uma cadeia de coisas que não é só o Memphis que traz isso, né? É o Corinthians como um todo, mas eu quero dizer que o Memphis ele foi um protagonista desde que ele chegou e, cara, tá representado nos títulos conquistados. Antes dele, o Corinthians estava num jejum danado e brigando para não cair no Brasileiro. Quando ele chega, tudo muda. Não só ele, repito, mas ele favorece isso também.